Pois bem, gostaria de começar lendo para vocês uma poesia nordestina. E essa poesia ela é muito visual. Então, aguça os seus ouvidos, preste muita atenção nessas palavras, porque provavelmente você já conheceu essa história de alguém da sua família ou em alguma circunstância você já se deparou com ela. Então preste atenção, tente imaginar à medida que você vai ouvindo. Setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que há de nós. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste e da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Mas noutra esperança com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Na copa da mata buzina a cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então se o nortista pensando consigo diz isso é castigo, não chove mais não. Apela para março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. Agora pensando, ele segue outra trilha, chamando a família, começa a dizer: eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos a São Paulo, viver ou morrer. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, por terras alheias nós vamos vagar. Se o nosso destino não for tão mesquinho, daí, pro mesmo cantinho nós torna a voltar. E vende o seu burro, o jumento e o cavalo, e até mesmo o galo venderam também. Pois logo aparece feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. Em um caminhão ele joga a família, chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que a tudo devora, aí ele bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista, partido de pena, de longe da cena, adeus Ceará. No dia seguinte, já tudo enfadado e o carro embalado, veloz a correr. Tão triste coitado, falando saudoso, o seu filho choroso exclama a dizer: de pena e saudade, papai, sei que morro, meu pobre cachorro quem dá de comer. Já outro pergunta: mãezinha e o meu gato? Com fome sem trato, Mimi vai morrer. E a linda pequena, tremendo de medo: mamãe, meus brinquedos, meu pé de fulô. Meu pé de roseira, coitado, ele seca e a minha boneca também lá ficou. E assim vou deixando com choro e gemido do berço querido o céu lindo azul. O pai pesaroso nos fios pensando e o carro rodando na estrada do sul. Chegando em São Paulo sem cobre quebrado, o pobre acanhado procura um patrão. Só vê cara estranha de estranha gente, tudo é diferente do caro torrão. Trabalha 2 anos, 3 anos e mais ano, e sempre nos planos de um dia voltar. Mas nunca ele pode, só vive devendo, e assim vai sofrendo, é sofrer sem parar. Se alguma notícia das bandas do norte tem ele por sorte o gosto de ouvir, lhe bate no peito saudade de moio, e as águas dos olhos começam a cair. Do mundo afastado ali vive preso, sofrendo desprezo, devendo o patrão. O tempo ralando, vai dia e vem dia, e aquela família não volta mais não. Distante da terra tão seca mais boa, exposto à garoa, à lama e ao bal, faz pena o nortista, tão forte, tão bravo, viver como escravo, no norte e no sul. Essa poesia se chama A Triste Partida, e ela foi composta por Patativa do Assaré. Você já deve ter ouvido falar dele na escola. E ela depois foi musicalizada por Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga ele tornou essa poesia uma música, mais à frente, o Rei do Baião. E ela retrata, de modo muito vívido, o sofrimento do nordestino, do nosso povo. E ela mostra um ambiente seco, hostil, um ambiente onde o que se espera não vem e só o que chega é frustração. Um ambiente de dor, de privação. Um ambiente que é muito diferente de um jardim belo e farto, cheio de delícias, cheio de prazeres. Esse ambiente aqui, ele parece ser incompatível com o que nós temos visto até agora, que era o cenário original da criação. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu para aquele mundo que era um ambiente cheio de lindas belezas, se tornar um mundo cheio de divórcio, de câncer, de pobreza, de medo, um mundo onde o pai enterra o filho e onde os maus parecem reinar? O que foi que aconteceu para que aquela realidade, outrora inquestionável, imponente, límpida, brilhante, o que foi que aconteceu para que aquilo fosse deixado de lado e hoje vivêssemos num mundo
tão terrível, cheio de tanto sofrimento e dor. Como foi que essa catástrofe aconteceu? Por que é que esse mundo entrou nesse estágio? Por quê? Como é que nós chegamos até aqui? Mais uma vez, nós precisaremos voltar no tempo para obter essa resposta. E no episódio de hoje, na nossa série, nós vamos mais uma vez investigar aquilo que aconteceu no passado. No nosso último episódio, vimos Adão se deliciando com o fruto proibido e paramos ali. E agora nós vamos ver o que aquele ato desencadeou. Nós veremos a catástrofe que acompanhou aquele pecado original de Adão. Nesse episódio, nós vamos ver a nuvem de morte que cobriu o homem. Nesse episódio, nós vamos ver o grande colapso que atingiu toda a nossa humanidade. Mas antes de voltarmos no tempo, antes de contemplarmos esse cenário, antes de vermos esse cenário movimentar-se por intermédio da ação dos personagens, vamos orar e pedir que o Senhor nos oriente. Senhor Deus, nosso Pai, vivemos num mundo difícil, cheio de desafios, de dores. Muitas vezes não entendemos a realidade que nos cerca, mas estamos aqui, mais uma vez, pedindo para o Senhor que o Senhor nos dê resposta. Nos dê, Pai, o meio, através da Tua revelação, de fazermos a correta interpretação dos fatos da vida. Pai, nos enche agora das verdades sobre Ti. Nos leve agora, Pai, a pensar, a refletir, a mudar. Me dê força, Pai, para ser fiel. Me faz forte para me confessar o Teu nome com fidelidade, com precisão. Abençoe cada coração aqui que se torne moldável. É isso que te rogo em nome de Jesus. Amém. Cristo e a grande história do universo. Episódio 5. Colapso. No estudo passado, nós vimos Adão mastigando o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele mastiga o fruto suculento e ele engole esse fruto. Ele come o fruto que lhe foi vedado. Sobre esse momento, lá em Gênesis 13:6, nós lemos o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Lembre-se que Deus tinha dito que se eles comessem do fruto, eles certamente morreriam. Então, quando Adão ele engole aquele fruto que lhe tinha sido privado, talvez parecesse que tudo continuava normal. Uma mudança inicialmente imperceptível aconteceu, mas era uma mudança tão real que é um daqueles cenários que é acompanhado da frase: agora já era. Tudo se perdeu. Isso foi tão intenso, tão abrangente, que nós podemos dizer que a criação inteira, após aquele simples ato de Adão engolir a fruta, a criação inteira, ela entrou em colapso. Esse colapso não foi como uma reação em cadeia, onde uma coisa vai gerando outra. Ele não foi como um efeito dominó. Esse colapso, ele não foi como uma cascata, onde coisas vão acontecendo, tal qual uma avalanche de fatos, onde algo pequeno desencadeia coisas maiores. Mas o que aconteceu foi que a criação, tanto na terra como no céu, ela colapsou de tal modo e simultaneamente, que é difícil até a gente descrever o que foi que aconteceu aqui. Tendo em vista isso, nós vamos imaginar o seguinte cenário: Adão acabou de engolir, estamos aqui com um controle. Nós pausamos a cena, para que a gente entenda tudo o que vai acontecer, com toda a realidade, no instante seguinte, após o pecado de Adão. E para isso eu gostaria de mostrar para vocês 4 colapsos que acontecem simultaneamente no momento em que Adão come do fruto proibido. E o primeiro desses colapsos é um colapso no próprio Adão. E esse colapso ele pode ser visto quando nós olhamos para o ser, para a condição e para a impotência de Adão. Então vamos ver esse retrato. Primeiramente olhando para o ser de Adão. Adão está aqui, engoliu. E agora, o que aconteceu com ele? Em primeiro lugar, Adão se tornou mortal. Ele antes tinha recebido o dom da imortalidade. Adão não morreria, mas agora Adão ele começa a entrar instantaneamente,
imediatamente num processo de degradação físico. O corpo de Adão, que outrora era forte, que não sofria com nenhuma intempérie, doença ou com algum tipo de ameaça física, ele recebe ali em si uma condição que o tira esta imortalidade, fazendo com que ele se torne mortal. Adão, naquele instante, após engolir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, já havia se tornado um mortal. E a prova disso é o que nós lemos lá em Gênesis 5:5, que vai dizer assim: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adão morreu. Adão morreu e todos os seus descendentes já saíram do ventre das suas mães com essa configuração. Todos nós somos mortais. Adão, então, começa a passar por esta transformação no seu ser, quando ele deixa o estado de imortalidade e se torna mortal. Mas não somente isso, porque Adão também, ele tem ali uma corrupção intensa, tomando de conta de todo o seu coração. Então, primeiramente, quando a gente olha para aquele cenário, a gente vê Adão se tornando mortal. Além disso, a gente pode destacar que Adão se tornou corrupto por dentro. Ele se tornou, em palavras simples, mau. Lá em Romanos 3, 10 a 12, nós lemos: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Adão então se torna esta figura totalmente depravada. Como assim totalmente depravada? Não havia nada no ser de Adão, não havia nenhuma partícula, nenhum átomo do seu corpo que não fosse corrompido pela maldade do pecado. Adão, então, estava inteiramente mau, em todos os seus aspectos, incluindo sua vontade. Lá em Romanos 8 e 7, e você pode ouvir essas referências, depois eu posso lhe passar o material para você ir abrindo em todas elas, são muitas referências, então eu posso fazer isso para você depois. Tente, o pessoal do slide tenta acompanhar Romanos 8 e 7, e você tenta construir junto comigo essa ideia. Romanos 8 e 7 diz assim: porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então o que nós estamos vendo aqui é que a corrupção de Adão tornou Adão penso. Algumas versões vão traduzir isso como o pendão da carne é o pecado. Então, tornou Adão penso. Tornou Adão alguém inclinado, movido, alguém ali sempre com um desbalanceamento que o levaria para o mal. Adão então se tornou mortal e se tornou corrupto. A sua inclinação, o pendor, na verdade, o pendor da carne de Adão seria a malignidade, aquilo que é mal. Naquele instante, estamos com Adão parado aqui, ele está aqui engolindo. Enquanto ele engole, ele já é mortal e mal. Não há nada nele que se aproveite, nada. Tudo ali já foi corrompido, sua vontade, seus desejos, suas inclinações, tudo foi corrompido. Adão já está completamente perdido. Além disso, nós podemos destacar ainda sobre o ser de Adão, que Adão, ele se tornou o portador de uma condição transmissível no nível máximo. De modo que todo o descendente de Adão está naturalmente numa condição de pecado. O pecado, ele não é algo somente que eu faço. O pecado, ele é uma condição que é transmitida de modo hereditário. O pecado, ele vai fazer, ele não somente se faz presente na sua vida quando você peca, mas o pecado ele já se torna uma característica sua ao nascer. Lá em Romanos 12, 5 e 12, vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, esta doença que Adão contraiu, ela atinge os seus descendentes invariavelmente. Davi vai dizer no Salmo 51, nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, irmãos, o que aconteceu com o ser de Adão foi isso. Adão, ele acabou se tornando mau, ele acabou se tornando mortal, e ele acabou se tornando o portador de uma doença terrível, que não poderia ser
afastada, apartada naturalmente de nenhum dos seus descendentes. Não havendo uma intervenção sobrenatural, toda prole, todo descendente, todo aquele que fizesse parte da linhagem de Adão, seria pecador. E Adão ainda está ali. A fruta acabou de passar pela garganta. Ele está ali parado. E ele já está nesse nível. Além do ser de Adão, algo que se modificou naquele momento foi a condição de Adão. Porque Adão antes era um embaixador do rei. Ele foi comissionado para carregar o reino de Deus. Agora, ele era um réu de um juiz. Ele deveria governar o mundo. Ele deveria levar adiante o jardim, como vimos. Mas não era esta a sua situação agora. Agora, ele era um criminoso condenado. Alguém do qual não se podia esperar nada, a não ser crimes hediondos, seguidos de outros crimes hediondos. Lá em Romanos 3,19 diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Da mesma forma que Adão era assim, toda a sua descendência também estava nessa condição. Entenda, você já nasceu culpado. E quando eu falo de culpa aqui, eu não estou falando daquele sentimento subjetivo que pode ser falso ou verdadeiro. Por exemplo, talvez alguém ache que vestir blusa preta é errado. Você, rapaz, blusa preta é errado? Isso pode ser uma impressão sua. Mas culpado aqui é a condição própria do condenado. Então, quando nós dissemos aqui que Adão, ele deixou de ser um embaixador, um emissário, ele deixou de ser aquele que carregava consigo o emblema do rei e se tornou um réu culpado, nós estamos dizendo que ele desceu não de um patamar elevado para um patamar menos elevado, mas ele desceu da posição de glória que o homem tinha alcançado para a posição mais subterrânea, mais baixa que poderia se imaginar. Adão, então, agora era um homem assim. Deixou de ser embaixador para se tornar réu. Além disso, Adão deixou de ser um dominador para se tornar um escravo. Em João 8,34 nós lemos: Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então todos os homens depois de Adão já nascem debaixo desse jugo, dessa escravidão, desta condição. Então o que aconteceu com o primeiro homem foi isso. Ele deixou de ser um dominador, aquele que iria fazer a criação se render até que toda a mesa de comunhão estivesse posta. E ele se tornou um escravo sem liberdade, sem vontade, sem desejo, condicionado às ordens do seu Senhor, que agora era o pecado. Além disso, Adão transicionou quanto à sua condição de amigo de Deus para inimigo de Deus. Ele então saiu da condição de amabilidade que detinha em relação ao Criador. Ele saiu da posição de amado, ele saiu da posição de querido e se colocou na posição de inimigo de Deus. Vocês no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, é o que vai dizer Colossenses, então este era Adão. Adão era o homem que foi criado para ser embaixador, mas que se tornou réu. Adão era o homem que foi criado para dominar, mas que se tornou escravo. Ele é aquele que foi criado para ser amigo e se tornou inimigo. E por fim, Adão foi de um propagador da comunhão para o motivo da grande divergência. Adão, ele tinha sido comissionado por Deus para, junto com Eva, construírem uma nação. Essa nação deveria pegar o Éden, o jardim do Éden, e expandir esse jardim até que ele tomasse de conta de toda a terra. Mas ele falhou. O mundo então não seria mais uma sala de reunião. E a culpa disso era de Adão. Por fim, o ser de Adão, ele se altera, e essa modificação, ela é atestada pela sua impotência total. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha uma teoria na minha mente. Eu achava que toda doença tinha uma cura, só não tinha sido descoberta ainda. Tipo assim, se uma pessoa tivesse um câncer no esôfago, eu achava que tinha uma erva em algum lugar que se tomasse fica bom. Não era o caso de Adão. Mas eu não tomava não, viu? Só para esclarecer para vocês. Não, eu tinha ficado bem complicado, muito doido algumas vezes, né? Tomando erva aí aleatoriamente. Sim. Então, não havia no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar do mundo, no oceano, em animais, em criaturas, não havia nada que resolvesse o problema de Adão. Ele estava completamente impotente. Ele não tinha o que fazer. Então a gente termina
olhando para o ser de Adão e destacando isso. Adão não tinha o que fazer. Então, naquele momento, após engolir o fruto, como é que Adão estava? Ele se tornou mortal. Ele se tornou corrupto. Ele se tornou portador de uma doença contagiosa. Ele deixou de ser embaixador para se tornar réu. Deixou de ser dominador para se tornar escravo. Ele deixou de ser amigo para se tornar inimigo. Ele deixou de ser um propagador de comunhão para ser o motivo de tudo dar errado. E ele não podia fazer nada a respeito. Não existia um recurso, não existia alguém a quem ele pudesse apelar. Não havia um caminho de restauração, não havia um caminho de redenção. O colapso na vida de Adão foi real. Mas não somente Adão entrou em colapso. Porque nós podemos destacar também um segundo colapso que aconteceu naquele momento, enquanto Adão comia do fruto. E tente captar isso. É importante cada uma dessas informações para que você entenda o desenrolar da história posterior. E um segundo colapso que aconteceu foi o colapso da criação. Esse colapso, mais uma vez, vai se manifestar de 3 formas. A primeira delas sendo que a criação, ela deixou de ser um ambiente de reunião para ser um ambiente de maldição. O que deveria ser o palco dos encontros entre o homem e Cristo se tornou o cenário da destruição e da dor. Lá em Gênesis 3, 17 e 18 nós lemos: E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então, irmãos, a terra se tornou um ambiente hostil, um ambiente marcado por catástrofes naturais. Eu me lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu vi uma estrela cadente, eu entrei em desespero, porque eu achava que um meteoro tinha caído no mar. E eu assistia filme, depois do meteoro vinha tsunami. Mas por que a gente na praia teme tsunamis? Por que você em determinados lugares do mundo teme um terremoto? Por que você teme que uma catástrofe natural aconteça? Você não confia que tudo vai ser ajustado? Por que o nordestino teme a seca ou o habitante da várzea teme a chuva? Por quê? Porque o mundo está amaldiçoado. A criação, então, deixaria sua condição de parceria, como chamam alguns hoje, simbiose. Ela deixaria de ser um elemento que, junto com o homem, cooperaria para o avanço da missão e se tornaria um grande empecilho. O mundo, então, no momento posterior ao pecado de Adão, já era um mundo que se opunha de todas as formas, maneiras e possibilidades ao primeiro homem e à primeira mulher. O lugar que deveria ser pacífico se tornaria um ambiente hostil. Eu fico imaginando assim, uma ovelha brincando com um leão. Aí Adão engole o leão. Agora a brincadeira vai ser diferente. Foi isso que aconteceu com o mundo. O lugar que deveria ser um ambiente de uma reunião, onde tudo estava organizado, se tornou um palco de maldição. Além disso, o mundo se tornou repleto de perigos. O mundo se tornou um ambiente cheio de situações perigosas. Os animais seriam ameaças para o homem. O grande ambiente ali de contato daquele que viria do Éden com o homem se tornaria um cenário obscuro, cheio de armadilhas. E além disso, os próprios homens virariam predadores. Em Oséias 4, 1 a 3 nós lemos: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. O mundo então se tornou um lugar perigoso, onde os descendentes de Adão seriam ameaças, e logo a gente vai ver isso se concretizar. O mundo se tornou um lugar cheio de perigos. E por fim, a criação se tornou um ambiente marcado por um profundo anseio. Mas como assim anseio? Romanos 8, 18 a 22 diz assim:
Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a criação começou a se tornar um ambiente de instabilidade, porque havia ali uma ansiedade, um anseio por aquela maldição acabar logo. Fico pensando que toda muriçoca que lhe morde de noite, ela está se vingando de você pelo que Adão fez. A criação está ansiosa para se libertar. Ela quer que chegue logo o libertador. A criação, ela clama pelo reencontro com aquele que vinha do Éden. A criação, então, que deveria ser um palco de um encontro, virou um ambiente repleto de morte e caos. A criação colapsou. Mas esse colapso não aconteceu somente deste lado do Éden, porque no céu também aconteceu um colapso. E o colapso do céu se manifestou de duas maneiras. Em primeiro lugar, através da batalha espiritual, porque naquele momento em que Adão come do fruto proibido, é dado o sinal de largada. É confirmada a condição que inicialmente tinha sido estabelecida no céu, e uma guerra angelical inicia-se. O que acontece, irmãos, é que os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso recebem ali um palco que é a terra, pois já tinham sido expulsos do céu para atuarem, e uma grande guerra começa. Os seres celestes então se dividem. A grande rebelião inicial vira uma guerra. A criação, ela validou esta rebelião. E Satanás, ele viu no mundo o ambiente perfeito para a atuação das suas hostes demoníacas. Então o que é que nós estamos vendo aqui? O que estamos vendo aqui é que houve no ambiente celeste, nos santuários que Deus criou, na outra dimensão, naquela dimensão que ligava, que o Éden ligava à terra, houve ali uma peleja. E essa peleja dura até hoje. Além disso, foi criado um ambiente, naquele momento, chamado inferno. Deixa eu tentar explicar isso para vocês de uma maneira que talvez exemplifique o que eu estou tentando comunicar. João 14:2 diz assim, presta atenção. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando Jesus diz que vai preparar um lugar para nós, o que é que ele está comunicando? Você imagina que Jesus, ele é um pedreiro no céu? Não. Preparar aqui está no mesmo sentido de uma dona de casa que diz assim, pastor, amanhã o senhor vem na minha casa, porque eu vou preparar a casa para lhe receber. Você já fez isso, dona Margarida? Já preparou a casa para receber alguém? Você vai com uma colher de pedreiro? Não. Você organiza a casa. Lá em Mateus 25:41 nós lemos, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui nasce o inferno, e a palavra preparado aqui é a mesma palavra de João, ou seja, a ideia ali é de um lugar que foi ornamentado, foi colocado à disposição, organizado, de modo a poder receber algo. Então nesse momento que Adão engole, as chamas do inferno se acendem pela primeira vez. De modo que o lugar preparado para o diabo e os seus anjos, e também para aqueles que seguirem o caminho que Adão inicia aqui, ele se torna uma realidade. Assim, o céu também colapsou. E aquilo que estava depois do Éden e antes do Éden, foi atingido pelo pecado. Lembrando, irmãos, que a gente está com Adão aqui engolindo a fruta, pausado. E tudo isso acontece simultaneamente. Mas ainda existe um quarto colapso, que talvez seja o mais triste de todos, que é o colapso da providência. Esse colapso, ele é o colapso que diz respeito àquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus para os homens. Nesse sentido, os céus anteriormente traziam comunhão, eles traziam amor, eles traziam compartilhamento de presença. Só que o que acontece é que as nuvens, elas mudam. E o céu, que antes trazia benevolência, paz, que antes trazia conforto, agora tem nuvens escuras em seu ambiente, em seu espaço.
De modo que agora as nuvens do amor se dispersam e as negras nuvens se formam no céu. Agora o homem receberia novas coisas de Deus, presentes que ele não gostaria de receber em hipótese alguma. Lá em Romanos 5,18 diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. A primeira coisa que vinha agora é juízo. Os céus, eles derramam juízo sobre a terra, condenação. De modo que Adão poderia saber que o que se esperava é que do céu viesse para ele condenação. Condenação por todas as suas obras, até aquelas aparentemente boas. Então o céu agora providenciaria para o homem juízo. Mas não somente isso, porque lá em Romanos 18:1 a gente vai ler que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então haveria também ira vindo do céu. Além disso, viria morte, porque o salário do pecado é a... Logo, não havia mais por que esperar favor. Todos e tudo estava condenado. O mundo que Deus criou caiu. E agora nós podemos dar um play. Adão terminou de engolir. Gênesis 13:7 diz assim: então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A atitude então de Adão é fuga. Ele, ao perceber esse novo cenário, ao perceber quem ele era, ao ser afetado por sua nova condição, ele tem uma ideia: eu tenho que fugir de Deus. Ele coloca isso na cabeça: a gente tem que se cobrir de alguma maneira, porque a inocência foi perdida, e nós temos que única e exclusivamente apenas fugir de Deus. Com isso ele ilustrou uma nova força que permeava o mundo. Uma força de separação, de divergência, uma força de rebelião, uma força de afastamento. Uma força que gerava uma dinâmica de isolamento. E para piorar tudo, segundo o próprio relato do texto, o alvo primeiro dessa divergência é aquele que vem do Éden para se encontrar com os homens. Os homens então não querem comunhão. Eles não querem proximidade, eles não querem contato. Eles vivem numa dinâmica de afastamento. A tarde, o entardecer, que antes era para eles motivo de alegria e júbilo, agora vira motivo de terror, porque Jesus está vindo. E Jesus agora para eles é claramente o maior de todos os seus inimigos. Eles não querem proximidade, não querem comunhão, eles não querem contato. Porque aquele que vem do céu, quando chegar, se fizer o que se espera, vai nos destruir. Olha que terrível. É difícil você entender o que está acontecendo aqui. É difícil eu colocar em palavras o tamanho dessa tragédia. É difícil eu traduzir para os irmãos o que de fato aconteceu naquele momento. Porque o que aconteceu ali foi que Adão mudou completamente. O que aconteceu naquele momento foi que o mundo mudou. O que aconteceu naquela hora foi que os céus mudaram. O que aconteceu naquele momento é que a providência que vinha de Deus foi alterada, de modo que a bênção não estava mais chegando, mas o que estava chegando era toda sorte de maldição. Um instante, um estalar de dedos, um piscar de olhos, o engolir de uma fruta proibida, isso foi o bastante para o nosso mundo ser destruído. Todo cortejo fúnebre, todo diagnóstico maligno, toda perda, toda lágrima, todo choro se liga a esse momento. Porque nessa hora, como Deus prometeu, Adão morreu. Quando eu estava preparando esta pregação, eu fiquei pensando na tônica que este momento aqui deveria ter. Jesus está vindo para se encontrar com Adão. Adão o interpreta como a maior de todas as ameaças e se esconde. Ele está andando. A vegetação começa a se abrir. Ele escuta a voz dele. E agora?
E agora, como traduzir isso daqui? Irmãos, quando eu estudava no Seminário Batista do Cariri, uma das matérias que eu mais odiava de todas era português. Odeio português com todas as forças do meu coração. Mas um momento isso quase muda. Porque tinha uma professora lá, a Dona Socorro, era uma mulher muito idosa já, tinha mais de muitos anos. Não vou nem falar, porque senão alguém aqui vai se sentir muito idosa. E ela é lá do Cariri a vida dela toda. E o pai dela era uma pessoa muito influente. Tão influente que ele tinha um contato com uma cidade próxima do Crato chamada Exu. Sabe quem é que vivia em Exu? Não ouviram falar, não? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, tem um nordestino aqui. E Luiz Gonzaga, então, ele muitas vezes fazia festas. E ele tinha um amigo que ele chamava para essas festas. E o amigo dele era Patativa do Assaré. E um dia, o pai dela, dessa minha professora, ele começou a contar um caos de Luiz Gonzaga com Patativa do Assaré. Diz que Luiz Gonzaga, ele teve acesso à poesia A Triste Partida. E aí ele disse assim, rapaz, eu tenho que comprar essa música aqui para me gravar, isso aqui vai ser um sucesso. Ele então foi lá na casa de Patativa, que era um homem do mato, simples, agricultor do sertão. Aí ele chegou para Patativa e disse assim, rapaz, por quanto é que você me vende essa sua poesia? Patativa olhou para ele e disse assim, seu Luiz, um filho ninguém vende não. E é interessante imaginar isso aqui, porque aquele homem, Patativa, ele quando escreveu essa poesia, que a gente viu no início da pregação, ele demonstrou que ele conhecia o sofrimento do povo nordestino, a angústia da seca, a dor do trabalho quase que ingrato do homem da roça, do sertão. Ele conhecia também a idolatria do povo que apelava a São José. Ele conhecia a frustração. Mas por trás dessa visão da realidade tão cruel, por trás dessa percepção tão nítida, ele tinha amor. Amor por uma das suas criações. Em Lucas 3:38, a gente lê o seguinte: Adão, filho de Deus. Irmãos, filho a gente não vende. E é por isso que eu não acho que é prudente a gente terminar esse episódio com medo daquele que está vindo entre as árvores do jardim. Não é prudente a gente terminar essa apresentação com medo da voz que se levanta. Nós estragamos tudo. Em Adão, sim, nós devemos temer. Mas nós devemos saber que aquele que vem é aquele que é o dono do amor e da vida. Então, quando ele chegar a Adão, nós não sabemos ainda como. Mas nós podemos esperar que o amor resplandeça. Nós não sabemos como ainda, mas nós podemos esperar que a vida se manifeste de modo que você tem que entender que quando ele vier, uma força que se opõe à força de divergência, de afastamento, aparecerá. E sabe por quê? Porque ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então sim, Adão, ele gerou uma força de afastamento. Adão sabotou a grande reunião, mas aquele que vem trazendo consigo uma força que gera ajuntamento, que gera agrupamento, uma força que se opõe à força que Adão despertou nesse mundo e que vem vencendo para vencer, prevalecendo até que Cristo tenha em suas mãos o domínio sobre todas as coisas e realize o que Adão não realizou. Assim nós compreendemos que Adão gerou um colapso, que ele formou uma forte onda de separação, de divergência, de morte. Mas que ainda assim, Deus ele providenciou pelo próprio ato de se aproximar daquele que agora estava morto, um poder maior de convergência, reunião em comunhão. Então nós encerramos esse episódio aqui,
não escondidos com medo da voz de Deus, mas ansiosos pela manifestação de amor que certamente só pode vir do nosso Salvador. Estamos então aqui não esperando um carrasco, um algoz, não esperando aquele que vem nos destruir, um executor, não. Nós estamos aqui esperando como que um moribundo desesperado, aquele que carrega a nossa cura. Aquele que carrega o frasco com o antídoto, aquele que carrega consigo a resposta, a solução. Então entenda, o homem pecou, se tornou mal, e com ele toda a criação, até os céus colapsaram. Mas vem alguém que quebra a expectativa e que, cheio de amor e vida, chega até nós. E ele vai devolver para o mundo a esperança que Adão roubou. Gostaria que nós tirássemos algumas aplicações para a nossa vida a partir de agora. Em primeiro lugar, nós temos a necessidade de nos identificarmos totalmente com Adão. Irmãos, muitas vezes nós parecemos nutrir um certo senso de que, se eu estivesse no Éden, eu faria diferente. Como é que Adão é tão burro? Só era não comer de uma planta, ele podia comer de todas as outras, era não comer um fruto. Por que ele fez essa idiotice? Muitas vezes nós se achamos superiores, muitas vezes nos consideramos em um grau maior, mais elevado que Adão. Mas nós precisamos entender que nós somos Adão. Essa identificação, ela serve para que nós sejamos o público-alvo a quem Cristo veio. Porque Cristo, ele não veio para os que têm saúde, ele veio para os doentes. Então você tem que entender que o Adão que se tornou corrompido no seu ser, que o Adão que perdeu as posições que Deus lhe deu, que o Adão impotente, que o Adão que não podia fazer nada para mudar essa situação, que este Adão é você. Você tem que entender que não há esperança nas suas habilidades para você. Você tem que entender que o que se espera de você é malignidade, impureza, que enquanto você não assumir essa identidade, não existe resposta de Deus para você. Você não é o segundo Adão. Você naturalmente não tem como cumprir aquilo que Deus pediu para você, mas você pecou diversas vezes, talvez hoje você pecou muitas vezes. Então nós temos a necessidade de nos identificarmos totalmente com Adão. Você precisa compreender este fato. Nós todos estávamos ali no jardim e por isso nós todos somos culpados. Além disso, nós devemos ver esse mundo como um lugar caído. Irmãos, nós muitas vezes nutrimos uma expectativa de que o céu já chegou, mas ele ainda não chegou. O mundo ainda é um lugar cheio de armadilhas, o mundo ainda é um lugar cheio de perigos, o mundo ainda é um lugar repleto de situações onde nós somos expostos a terríveis ameaças. O mundo é um ambiente que pode te destruir. E você andar por aí desavisado é tolice. Nós não podemos confiar cegamente nas pessoas. Não podemos andar por aí como se as pessoas elas fossem simplesmente confusas e não entendessem o que está acontecendo no mundo. Não, os homens são maus. O mundo que nos rodeia é um mundo mau. E você andar desavisado aí é você se tornar presa desse mundo. Você não pode deixar o seu filho e dormir na casa de um coleguinha qualquer, porque isso é normal. Você não pode deixar a sua família exposta à presença de pessoas que acabaram de chegar, como se todo mundo tivesse que receber uma espécie de salvo-conduto. Não, o mundo é um lugar mau e você tem que entender isso. Você não combate o mal do mundo com mais mal, mas você não entender que o mundo é um lugar mau é você ser bobinho. É você não entender que as pessoas vão sim querer te destruir. É você não entender que mesmo que você tenha a melhor das intenções, suas palavras vão ser distorcidas e as pessoas vão te atacar. A gente tem que entender o mundo como um lugar caído, como um lugar que aguarda a redenção. E enquanto vivemos aqui, nos refugiamos em meio ao povo de Deus, mas entendemos que o povo de Deus também é composto por pessoas que ainda estão no estado que ainda não alcançaram a glorificação. É por isso que nós devemos interpretar este mundo como um lugar caído. O que Adão, ele desencadeou aqui, não foi simplesmente uma informação para histórias infantis, para os filhos de vocês terem algum tipo de entretenimento enquanto vocês assistem a pregação. Mas isto é uma realidade a tal ponto que se você desconsidera isso, você vai sofrer. Você tem que entender que os homens sim,
vão olhar para sua esposa com intenção impura. Você tem que entender que sim, o seu sócio ele pode lhe passar o pé. Você tem que entender que sim, o seu melhor amigo pode lhe trair. E enquanto você não entender isso, você não vai ter interpretado o que é estar em um mundo caído. Eu estou falando que você não pode confiar em pessoas? Não. Eu estou falando que você não deve acreditar que alguém possa fazer o bem? Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que, via de regra, um mundo caído, com pessoas caídas, deve lhe fazer esperar dor, sofrimento, frustração. Você então vai se relacionar e ser frustrado. Você vai tentar e não vai ver progresso. Você vai investir em vidas e as pessoas vão lhe apunhalar pelas costas. Mas você não pode ser bobinho e dizer, meu Deus, o meu mundo acabou. Não. É só apenas o mundo caído se manifestando como ele é. Precisamos, além disso, gemer pela volta de Jesus. Interessante essa figura que a criação geme. Irmãos, nós estamos muito distantes dessa expectativa. Muitas vezes a gente fala da volta de Jesus como uma máxima teológica, como uma verdade que existe ali no campo da nossa ortodoxia, no campo das doutrinas que nós temos que confessar, mas que não impacta em nada a nossa vida. Muitas vezes a gente diz, sim, Jesus vai voltar, mas eu não o espero. Eu não vivo como alguém que está olhando para o céu e dizendo, Senhor, volta logo. Irmãos, nós devemos gemer pela volta de Jesus. A volta de Jesus tem que estar incluída nos nossos planos. Quando você se comprometer com alguém, você deve sempre colocar a condicionante de que você só vai conseguir cumprir o seu voto se Jesus não voltar. Jesus para nós tem que ser um amigo que está próximo, tão próximo que na sua iminente vinda, nós podemos a qualquer momento deixar esse mundo aqui. O problema é que nós temos nos agarrado com esse mundo. Nós temos nos agarrado com um brinquedo quebrado. Nós temos nos agarrado com uma coisa que não faz sentido se agarrar. Nós amamos esse mundo aqui muitas vezes. Muitas vezes o nosso maior medo seria que Jesus nos tirasse daqui. Porque nós estamos apegados demais a esse lugar. Nós estamos cheios das verdades daqui. Nós estamos enraizados com os amores que arrebataram o nosso coração nesta realidade. Então entenda. Não adianta você saber que Jesus vai voltar. Não adianta você afirmar que quer que Ele volte. A sua vida tem que ser um gemido constante, que de fato, de verdade, diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Além disso, meus irmãos, nós não devemos desconsiderar as forças espirituais que nos rodeiam. Nós estamos em guerra. Muitas vezes nós, no nosso ceticismo, na nossa tentativa de nos enchermos de verdades lógicas, negamos a realidade do sobrenatural. Na tentativa de negar o misticismo, o sincretismo, essas ideias que propagandeiam o sobrenatural como se fosse uma realidade vulgar, nós muitas vezes nos esquecemos que sim, existe um mundo espiritual, existem demônios nos assediando, não como quem tem posse, não como quem tem propriedade, mas como quem tem sim, condições de gerar cenários de opressão. Quantas vezes essa semana você orou pedindo ao Senhor que lhe protegesse da atuação de Satanás na sua vida? Essa parece ser uma discussão atrelada a um tipo determinado de igreja, mas não. Quando o nosso Senhor diz, livra-nos do mal, a palavra ali é maligno. Ou seja, Ele nos advertiu a orarmos por proteção em relação a Satanás. Mas às vezes Satanás, ele nos engana, fazendo-nos acreditar que a manifestação dele vai ser uma manifestação aterrorizante, traumatizante, assustadora. Quando na verdade o que acontecerá é o seguinte, ele vai se camuflar como um camaleão. Ele vai se camuflar na série que você assiste. Ele vai se camuflar no anime que você acompanha. Ele vai se camuflar na música que você escuta. Ele vai se camuflar naquela conversa daquele amigo do trabalho. Ele vai se camuflar em olhar. Ele vai se camuflar em situações cotidianas da vida para que você não escute a voz da serpente. Então você tem que considerar que sim, existe uma batalha espiritual. Existem anjos ao nosso favor também. Mas existe um ataque ferrenho, feroz, intenso do inimigo em relação às nossas vidas. Além disso, irmãos, nós devemos considerar o medo do inferno um medo legítimo. Muitas vezes nós temos uma mensagem que contraria uma espécie de teologia do medo.
A gente diz para as pessoas que elas não devem chegar até Jesus por medo, e isso é verdade. Mas às vezes esse nosso discurso ele chega a um ponto de tirar das pessoas um medo legítimo. E se existe um medo legítimo nesse mundo, é o medo do inferno. Irmãos, quando estamos falando do inferno, não estamos falando de uma realidade retributiva, ocasional, momentânea, controlada, não. Estamos falando de eternidade. Estamos falando de uma dor que é intensa, passa por um julgamento e se intensifica ainda mais. Estamos falando de uma realidade que é tão palpável como o mundo físico. Estamos falando de pessoas que amamos, gritando em meio a dores por toda a eternidade. Quando falamos do inferno, não estamos falando de uma ameaça que é meio que um blefe divino. Nós estamos falando de um lugar que é real e que está repleto de pessoas. Então nós não podemos desconsiderar que o medo do inferno é um medo legítimo. Então talvez o seu ministério não deveria ser o ministério de fazer com que sua família deixe de ter medo do inferno. Mas o seu ministério deveria ser fazê-los temer a coisa certa, que é o juízo de Deus. Além disso, nós devemos levar uma mensagem precisa sobre Deus. Deus não é só amor. Ele está irado. A nossa mensagem deve ir além do amor. Eu tenho que levar as pessoas a entenderem que sim, o Deus da Bíblia é um Deus que castiga, que pune. Em penúltimo lugar, nós devemos ser, antepenúltimo lugar, nós devemos tomar cuidado para não sermos elementos que vão cooperar com a força da divergência. Como vimos, Adão inaugurou um poder que afasta as pessoas de Deus. Nós podemos ser instrumentos que cooperam com essa dinâmica. Quando é que nós somos esses instrumentos? Quando nós damos mau testemunho. Quando nós propagamos o erro. Quando nós nos esquecemos que somos emissários de Deus. Em penúltimo lugar, nós precisamos cooperar com a grande convergência. Tenho conversado sobre isso com os pastores da igreja. Irmãos, essa semana houve a separação da Virgínia e do Zé Felipe. Vocês viram? Vocês comentaram com alguém? Todo mundo comentou aqui, né? Essas mesmas pessoas ouviram a palavra Jesus da boca de vocês? É triste, né? Saber que uma influenciadora que não agrega em nada enche mais o nosso discurso do que o Cristo que vem com amor e vida. E para encerrar, nós precisamos enxergar o amor, mesmo na terra arrasada. Talvez alguém aqui viva esse cenário. Um cenário de dor, frustração, o chão secou, você esperou e a chuva não veio. Talvez alguém aqui viva uma condição em que a bênção, ela foi aguardada, mas não apareceu. E talvez você não consiga mais ver nada, senão um Deus castigador se aproximando. E é por isso que eu lhe digo, você tem que aprender a ver o amor. Você tem que aprender que mesmo na terra arrasada, a flor do amor vai brotar. Mesmo na terra da dor, mesmo na terra da frustração, mesmo na terra do esquecimento, mesmo na terra da incompatibilidade do plano de Deus com o meu plano, mesmo na terra onde o veneno tomou de conta das fontes de água e as plantas estão todas desfalecendo, mesmo nessa terra, o amor é real. Então entenda essa verdade, se oriente por ela e aprenda a ver o amor de Deus por você, mesmo quando você não consegue enxergar. Quando tudo dá errado, Ele ainda virá no entardecer, na viração do dia, quando a brisa da tarde soprar, e Ele virá com amor. Mas você precisa ver esse amor, para que esse amor te anime. Adão comeu do fruto. Jesus está chegando. Não sabemos explicar, mas sabemos que vida e amor estão vindo com Ele. E no nosso próximo episódio nós vamos ver isso por meio de uma promessa que muda tudo. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor não nos consome nos nossos erros, mesmo que nós mereçamos.
Abençoe, Pai, cada irmão aqui. Seja com cada uma das vidas que aqui se reúnem. Enche o nosso coração, Pai, da Tua graça, do Teu amor. Nos dê a Tua vida, mesmo quando nós criamos ambiente de morte. Ajude-nos, Pai amado, é isso que eu te rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém.